Ficar de pé, em reverência à palavra de Deus, e vamos abrir as nossas Bíblias para a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15, versículo 13. Orações que transformam. Hoje vamos meditar sobre a oração que produz esperança. Romanos 15, 13. Leiamos. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo o gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pelo poder do Espírito Santo. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra. Peço que agora ela fale ao coração dos meus irmãos, assim como tem falado também a mim. Em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar? Expectativa, espera, aguardo. Confiança em coisas boas. Sentimento de que é possível alcançar aquilo que se deseja. Esses são alguns significados para a esperança. Todos eles apontam para frente, apontam para o futuro, aquilo que você almeja alcançar, aquilo que você ainda não vive hoje, mas espera que amanhã vai poder viver. A esperança aponta para frente. E pensando no futuro, nós não podemos viver no futuro. Nós podemos olhar para lá, mas não podemos estar lá. Nós não podemos viver o amanhã ainda hoje, não podemos nos adiantar um segundo só sequer. Nós precisamos viver cada momento. Mas é interessante que o futuro, ele influencia a forma como nós vivemos o presente. Muitos de nós pensamos somente que o passado influencia as nossas vidas. O que eu vivo hoje é fruto daquilo que eu já vivi. Eu sou consequência das coisas que me aconteceram. Mas nós também vivemos no presente de acordo com aquilo que nós aguardamos no futuro. Uma pessoa, irmãos, que não tem esperança, ela não consegue vislumbrar o seu futuro. Ela vive sem ideais. Ela vive sem sonhos. Uma pessoa sem esperança, ela na verdade só sobrevive, ela não vive. E esse é o retrato de uma pessoa sem Cristo. Nós sabemos que a nossa esperança, o nosso futuro, está baseado em Cristo. E essa é uma bênção, esse é um privilégio do cristão. Porque aquele que ainda não tem Cristo pode achar que tem alguma esperança, pode achar que vive de alguma forma correta, mas ela ainda não encontrou a esperança, ela ainda não encontrou o Senhor Jesus. Então, na verdade, essa pessoa está vivendo no engano. Mas nós, irmãos, nós temos esse privilégio, nós temos essa bênção. Como é bom, por exemplo, quando, sim, a vida nos amassa, a vida nos oprime, nos coloca dentro de uma caixinha de sapato, mas nós chegamos na nossa casa, nós dobramos o nosso joelho, e nós buscamos o Senhor Jesus. E ali nós deixamos tudo, porque sabemos que Ele é a nossa esperança. Ali nós temos alívio, porque Jesus está conosco. Como é bom, irmãos, ser cristão. Como é bom ter a quem recorrer. Como é bom poder orar, porque essa é a ferramenta que Deus deixou para que nós alcancemos a esperança. A oração, então, portanto, que produz esperança, é uma oração que precisa ter direção certa. Eu não posso procurar a esperança em mim mesmo, eu não posso procurar a esperança no dinheiro, eu não posso procurar a esperança no emprego. O versículo que lemos fala, ora, o Deus de esperança, e não a saúde, a alegria, as coisas do mundo de esperança. Não são essas coisas que vão trazer esperança, é Deus. Ele é a nossa esperança. Então nós precisamos, para uma oração produzir esperança, direcioná-la, apontá-la para o Senhor. Ele é a direção certa. E então, irmãos, nós entendemos que não existe esperança sem Cristo, mas também não existe vida cristã sem oração. Nós precisamos da oração, até mesmo para iniciar a nossa vida cristã, porque a Bíblia fala, lá em Romanos 10, aqui do lado do texto que lemos, Romanos 10, 9 e 10, texto conhecidíssimo, mas pode ser que tenha alguém aqui à noite que não conheça esse texto, que na verdade nunca seguiu o que ele fala.
Então é uma oportunidade para ouvir. Porque a Bíblia diz, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Irmãos, nós sabemos que a salvação é pela graça, é por meio da fé, mas ela vem através da oração. Nós confessamos a Deus os nossos pecados, nós confessamos que Jesus Cristo é o Senhor. Nós confessamos e pedimos, Senhor, vem ser o meu Senhor pessoal. Isso é através de oração. E essa é a primeira esperança, essa é a primeira transformação que nós temos, através da oração. E que maravilhosa essa transformação, amém, irmãos? Porque é Jesus que nos faz da morte passar para a vida, das trevas passar para a luz, de uma condenação certeira de inferno, passar para a redenção, para a religação com o nosso Deus, para uma certeza de eternidade nos céus, em comunhão com Cristo. É através da oração que nós iniciamos, então, a nossa carreira cristã. Mas deve ser a oração que vai continuar regando a nossa vida cristã. Porque, irmãos, nós somos como vasos furados, ou tanques de combustível furados. Nós precisamos nos encher a cada momento. Se nós dependermos de nós mesmos, nós vamos esvaziar. A cada dia nós vamos nos esvaziando, então nós precisamos sempre buscar ao Senhor. Isso nos aponta para o segundo motivo, para produzir esperança. A oração precisa ter a motivação certa. É necessário ter direção certa, apontar para o Senhor. Mas é necessário ter a motivação certa também. Porque se eu for a Deus, mas com motivações erradas, buscando os meus próprios interesses, essa oração não produzirá esperança. O versículo que lemos, Romanos 15:13, fala: ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença. Interessante, me chamou a atenção esse termo em crença. Existe uma outra versão que fala na fé que você tem. E ontem ouvimos falar sobre a fé. Ouvimos que um ciclo virtuoso pode acontecer se nós ouvirmos aquilo que Deus fala conosco e então nós obedecermos, nós confiarmos, obedecermos e então Deus falará conosco de novo. E assim esse ciclo se retroalimentará e nós teremos comunhão com Deus. Nós ouvimos aqui sobre uma fé pequena. É importante ter fé para chegar a Deus. Pode ser até uma fé pequena, mas é necessário ter fé para chegar a Deus. Agora, irmãos, não nos contentemos em ficar na fé pequena. Nós precisamos continuar nessa carreira, buscando ir de fé em fé, nos aprofundando com Deus, buscando fortalecer, buscando firmar a nossa fé. É necessário então, irmãos, nós temos uma vida cristã que com a motivação certa vai buscar se aproximar do Senhor, da oração. Porque é perto dele que nós vamos conseguir nos fortalecer. Longe dele não. Mas perto dele nós vamos conseguir. E então, em Mateus capítulo 21, versículos 21 e 22, nós lemos que se tivermos fé e não duvidarmos, até se dissermos a um monte, ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. O versículo 22 diz: e tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Essa é a esperança que Jesus afirmou, foi Ele que falou essas palavras. Nós podemos confiar no nosso Senhor. Se tivermos fé, nós podemos ter esperança. E por fim, irmãos, para produzir esperança, a oração precisa ser feita pelo coração certo, porque é necessário buscarmos a Deus, é necessário estarmos motivados da forma correta, mas é necessário nós nos apresentarmos da forma certa perante Deus. Não adianta eu buscar ao Senhor, ter a motivação certa, mas chegar de qualquer jeito. Eu preciso me apresentar da forma que agrada a Ele. Jeremias 29:13 fala: e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Irmãos, uma oração breve, apressada, displicente,
não produz esperança. Uma oração para cumprir tabela. Eu vou almoçar e eu tenho o costume de orar, faça mal, faça bem. Isso produz que esperança? Isso não produz nada. Irmãos, nós precisamos confiar em Deus, esperar em Deus e reservar tempo para esse Deus. Nós precisamos nos concentrar em Deus quando nós formos buscá-lo. Deus quer que nós busquemos de todo o coração. E o que é isso? É o separar tempo, é o separar lugar, e é o separar a minha própria vida naquele momento, para me derramar diante do Senhor. E assim, você conseguirá ter comunhão com Deus. Você conseguirá derramar o seu coração diante de Deus. E terá uma oração proveitosa, produtiva, que produz esperança. Nós precisamos avaliar como nós nos apresentamos diante de Deus. E ter a certeza que não importa o que aconteça, eu sei que Deus estará comigo. Porque o que eu oro, eu sei. Às vezes outras pessoas sabem também, às vezes não. Às vezes só eu sei. Mas no fundo do meu coração eu tenho uma expectativa. Então eu oro por um motivo e eu gostaria que a resposta fosse sim. Eu gostaria que Deus confirmasse aquilo que eu oro. Mas eu preciso ter a certeza de que o que eu preciso é o Senhor Deus na minha vida, e não aquela resposta pela qual eu estou orando. E então, seja a resposta do Senhor sim, seja a resposta do Senhor não, seja a resposta do Senhor espere, você terá esperança. Mesmo em respostas negativas, a oração produzirá esperança. A Bíblia também fala que nós devemos ter corações moldáveis, que não imponham as suas vontades, mas que saibam depender do Senhor. Ezequiel 36, 26 fala da troca que Deus faz de corações de pedra por corações de carne, corações gelados, corações mortos, corações inflexíveis, por corações maleáveis. É esse coração que Deus quer encontrar quando nós formos dobrar o nosso joelho perante Ele. Porque se nós orarmos querendo que Deus faça a nossa vontade, querendo impor a nossa vontade perante Deus, nós não teremos esperança. Nós não alcançaremos agradar a Deus. Na verdade, nós teremos sim reprimendas do nosso Senhor. Deus quer que nossos corações sejam flexíveis, assim como o barro na mão do oleiro. Deus quer que os nossos corações estejam adequados, prontos para receber a sua resposta. Porque não adianta orar e continuar pensando somente naquilo que você quer. É necessário pensar naquilo que Deus quer, aceitar aquilo que Deus quer, entender que o melhor é aquilo que Deus quer. E isso é um coração moldável, isso é um coração que agrada ao Senhor. E esse coração, ao chegar diante de Deus, alcançará a esperança. Então, irmãos, concluindo, quando o mundo prega esperança, essa esperança vem acompanhada de dúvidas. De talvez, será que alcançaremos? Mas quando a Bíblia fala de esperança, a Bíblia fala de certeza. A Bíblia fala de Jesus, porque Ele é a esperança. A Bíblia aponta para a única e verdadeira fonte, que é o nosso Deus, esse Deus que é acessível, esse Deus que se importa conosco e está esperando que você o busque em oração. Esse Deus, Ele encherá a sua vida de alegria, de paz, em crença, para que você abunde em esperança, pela virtude do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe.